Para mim, o que representa esse filme é mostrar quem é o Ed Fernandes e contar um pouquinho do que eu passei para chegar até aqui. Eu nunca tinha falado sobre isso, mas agora com 10 anos de carreira, eu preciso gritar para o mundo. Como tudo começou? Eu lembro que eu trabalhava num posto de gasolina, eu era frentista, e aí eu recebi uma proposta de trabalhar numa empresa de marketing multinível, bem quando começou a aparecer essas empresas, e eu pedi demissão. Eu estava 3 meses apenas trabalhando no posto, pedi demissão de um dia para o outro. Achei que aquilo ali seria a minha mudança de vida e, infelizmente, eu tive uma grande decepção 5 dias depois. Foi muito rápido. E resolvi que eu precisava de encontrar uma nova oportunidade. Minha prima acabou que me indicou para trabalhar como vendedor de produto cosmético para salão. Só que eu costumo dizer que eu não sabia lavar nem a minha própria cabeça. Piorou falar sobre produto cosmético para profissionais, né? Que são geralmente um nível de conhecimento muito grande. E aí isso era uma grande dificuldade para mim. Resumindo para vocês, eu não consegui vender nada e o dono da empresa que eu trabalhava, né, que eu estava na verdade em período de teste, ele falou que ia me dar uma oportunidade para aprender a lidar com os produtos. E me enviou para um salão que ele tinha, na época na frente do Morro da Luz, chamava Casa das Perucas. Era uma casa muito antiga em Cuiabá, de muita tradição. E o seu Toninho me deu uma grande oportunidade. Eu comecei a lidar ali na rotina do dia a dia do salão. E detalhe, inicialmente não era para eu ser cabeleireiro, era para receber um treinamento para voltar para as vendas novamente. E aí nesse período de 30 dias, e aí eu acabei me identificando com a profissão. As oportunidades foram surgindo. Eu costumo dizer que oportunidades, elas são únicas, né? Então a gente tem que saber aproveitar. Às vezes elas vêm maiores, às vezes menores, em proporções muito diferentes. E aí você ter o discernimento de escolher a hora certa de tomar certas decisões. E foi o que aconteceu. Um dia o seu Toninho me perguntou se eu tinha vontade de ser cabeleireiro, porque ele viu que eu estava levando jeito pro negócio. E fez pequenos gestos, assim, uma pequena demonstração, na época com um pente, uma tesoura, de como você fazia um corte de cabelo. E pediu para cortar um cabelo lá. E felizmente, né, eu descobri que eu tinha uma certa facilidade muito grande de trabalhar com cabelo. Porque eu nunca tinha pego uma tesoura e eu fiz um corte sem errar. Demorei horrores de tempo para fazer aquele corte, mas a gente conseguiu. E daquele dia em diante, né, eu comecei a desenvolver esse trabalho como cabeleireiro. Ele me disse que meu negócio não era vendas, meu negócio era cabelo. Ele falou: filho, você não nasceu para mexer com vendas, você vai ser cabeleireiro, você nasceu para isso. E aí eu fiquei fixo no salão para ajudar o pessoal. Ia todos os dias de segunda a sábado, né, aquela rotina de salão, de auxiliar. E foi assim que eu fui aprendendo. E no meio desse período de aprendizado, né, a gente passa por muitas dificuldades, né? Muitas das vezes eu ia a pé, eu saía de uma distância de mais ou menos 8 quilômetros, ia a pé pro trabalho. Inclusive a minha mãe vai ficar sabendo disso agora, né? Minha mãe não sabe disso. Eu guardei para mim, eu compartilhei com poucas pessoas mais próximas, né? Mas hoje eu compartilho isso como um motivo de orgulho que eu tenho. Eu saía a pé, nunca reclamei. E detalhe, estudava à noite ainda, saía do trabalho e ia terminar o ensino médio. E uma outra coisa que vale ressaltar é que às vezes eu tinha que fazer uma escolha entre pagar a passagem, né? Às vezes ia chegando no final de semana, eu estava cansado, e aí eu ou pagava a passagem para ir para o trabalho, ou eu ia a pé e pegava aquele dinheiro e tentava dividir uma marmita com alguém. Na grande maioria das vezes não tinha alguém para dividir uma marmita comigo, e eu acabava que esperava o pessoal almoçar e pegava sabe quando você almoça naquelas marmitas de alumínio e amassa o restinho que sobra? Eu ia no lixo, pegava aquelas marmitas e ia pro banheiro comer escondido, porque eu tinha vergonha.
Mas eu não desisti. Foi muito difícil. Muitas vezes eu chorei, muitas vezes eu tinha que colar um tênis com cola, isso quando tinha dinheiro para comprar cola. Mas eu acho que o segredo das coisas é você não desistir na primeira dificuldade. É o que a grande maioria das pessoas fazem. O tempo passou e um dia eu indo a pé, como de costume, passou uma pessoa na avenida e me reconheceu. A gente tinha ido um evento de uma igreja alguns anos atrás. Ele parou e me ofereceu uma carona. E por coincidência ele estava indo cortar o cabelo. Eu falei que eu era cabeleireiro, ele cortou o cabelo comigo. Eu achei que eu estava super confiante nesse dia, sabe? Achei que eu estava confiante, mas acabou que algum tempo depois ele me disse que eu tremia mais do que vara verde. E eu achando que eu estava super bem. Ele se tornou meu cliente e foi o cara que ele foi um divisor de águas na minha carreira profissional. Porque a primeira oportunidade de conhecer um congresso internacional de cabeleireiros que me proporcionou foi ele. Ele um dia perguntou para mim se eu tinha vontade de participar de um curso fora, né, em São Paulo talvez, e eu falei para ele que eu não tinha condições. E esse cara me deu as passagens. Ele falou: se eu te der a passagem, você vai? Eu topei na hora, né? Fiquei super feliz, nossa, não conseguia nem dormir. E fui para São Paulo com pouca grana. Inclusive nessa viagem eu não tinha dinheiro para pagar o local para ficar, e eu dormi no chão da rodoviária. E fiquei sem comer. Isso foi muito difícil. As pessoas olham pra gente como se a gente fosse um lixo, né? Nada. Mas passou. Eu voltei de São Paulo com uma mentalidade muito diferente. Eu lembro que eu peguei as minhas coisas, passei no salão, peguei as poucas coisas que eu tinha, não tinha quase nada. Tinha um secador, uma chapinha, uma maquininha de corte e mais nada. Peguei aquele pouquinho de material que eu tinha, coloquei na mochila, agradeci todo mundo e eu fiz uma promessa naquele dia pra eles. Eu falei assim que eu tava indo embora e não era porque eu não gostava de trabalhar ali, é porque eu queria ter sucesso profissional. E fui embora. Nesse meio tempo trabalhei ao lado de grandes profissionais, trabalhei ao lado do Stanley, que me ensinou muito, é um cara que está no mercado há tantos anos, que eu admiro demais, abriu as portas para mim, né, teve muita paciência. Nossa, eu quebrei cabelo no salão dele, eu lembro que eu manchei muitos cabelos, e nossa, que era terrível. E era desafiador, né? Era uma coisa nova para mim até aquele momento. Mas eu não desisti, mais uma vez, persistência sempre, né? E sempre estudando, sempre fazendo curso. Na época, no início de carreira, eu investi muito na minha carreira profissional, fiz muitos cursos para fora, né? Participei de muitos congressos. Tive a oportunidade de fazer alguns módulos em academias consagradas, né? E aí o tempo passou, até que eu tive a oportunidade de trabalhar num salão, chamava Salão Zabd. E no Salão Zabd foi onde eu decidi que eu tinha que ter o meu espaço, né? E não foi assim de qualquer forma não, eu tinha muito medo do empreendedorismo, eu tinha muito medo de ter uma equipe, de gerir uma empresa. Só que eu lembro que em dezembro de 2016, que foi o último ano que eu trabalhei no salão de alguém, né, em um salão que não fosse o meu, as pessoas faziam fila na frente do salão para fazer cabelo comigo, já estavam fazendo fila. Os profissionais que trabalhavam na época
praticamente trabalhavam para mim. Eu não tinha mais horário, e eu chegava num cabeleireiro e falava assim, olha, você pode fazer uma coloração para mim? Eu te pago tanto. E aí o pessoal estava parado e aí eles iam me ajudando, né? E teve um dia que eu comecei a cortar cabelo em pé. Não tinha, as cadeiras eram 5 cadeiras, 3 no andar de baixo e 2 em cima. Todas as cadeiras ocupadas, clientes sendo atendidos, e não tinha vaga, sabe, as poltronas de espera, tudo lotado. E eu comecei a cortar cabelo em pé. E eu coloquei na minha cabeça assim, eu acho que tá na hora de ter o meu espaço. Eu não tinha o porquê. O maior medo das pessoas é não ter cliente. E isso não era o problema naquele momento. Eu acho que uma semana depois, uma maquiadora que acompanhava o meu trabalho na internet me fez a proposta. Ela disse que uma amiga tinha alguns móveis lá e a gente ia negociar. Eu dei uma resposta positiva para ela, fizemos a negociação, conseguimos o espaço, montamos o salão, ficamos 1 ano nesse espaço, crescemos muito. Nós crescemos a tal ponto de que o local que a gente estava não suportava mais, tinha que ter um espaço maior, e aí a gente resolveu ampliar. Ampliamos o espaço, criamos um salão de aproximadamente uns 400 metros quadrados. Fizemos uma inauguração para aproximadamente 1000 pessoas, tivemos cobertura de televisão, show com artistas sertanejos, né, regionais, foi muito bacana. E as pessoas se divertiram muito, tinha colunistas sociais, nossa gente, foi maravilhoso. Porém, tudo que é bom dura pouco e eu tinha que entrar para a estatística. Todo empresário, para chegar no sucesso, diz que ele vai à falência 3 vezes, né? E aí não deu certo. Deu certo o empreendimento, o salão, e a gente teve que começar tudo de novo. Começamos novamente, num espaço pequeno, né? Através de amigos, porque naquele momento eu entrei numa situação de conflito. Eu falei assim, eu acho que isso aqui não é pra mim, eu não vou ser cabeleireiro. Postei nas redes sociais um vídeo falando que eu não ia ser mais cabeleireiro, e aí o pessoal começou a entrar em contato, não cara, você tem que ser cabeleireiro. E aí veio um amigo, já falou, não, toma aqui, me deu... um amigo me deu 5 mil reais, o outro me deu 1.000, o outro me deu produto, o outro me deu ponto comercial. Quando eu vi, eu tava com o salão pronto. Começamos de novo, numa salinha pequena. E detalhe, gente, era dentro da Cracolândia. Só que eu tinha construído uma carteira de clientes muito próximos, né? E os clientes não me abandonaram. Em momento nenhum, eu não percebi, eu não consegui enxergar uma queda de movimento. Então todo mundo começou a me achar novamente e aí a gente explodiu naquele lugar. E 1 ano e 3 meses depois a gente inaugurou esse espaço, esse estúdio que nós estamos hoje, onde a gente oferece serviço de estética, onde a gente oferece especialistas em cabelo, onde a gente oferece especialistas em loiras, né? Nós temos um espaço aconchegante, bem localizado, né? Onde os clientes não têm problema em estacionar, seguro, né? Limpinho, cheiroso. E nossa, eu estou muito feliz em estar aqui hoje, né? E eu tenho certeza que quem conheceu o espaço sabe do que eu estou falando, e quem não conhece não sabe o que está perdendo. São 10 anos de carreira. Uhum. Para você, Ed, qual é a diferença do Ed de 10 anos atrás pro Ed de hoje? Pergunta foda, hein, cara? Surpresão, assim, é difícil falar uns trem desse. Ih, cara, deu comigo essa porra aí. Ó, cara, se você colocar essas porra no vídeo, eu sei que você vai colocar umas coisas assim. Bom, a diferença do Ed de 10 anos atrás pro Ed de agora, um Ed mais maduro, mais centrado, mais responsável, mas com a mesma essência, sempre. Isso não tem como mudar. Um arrependimento durante os 10 anos de carreira? De não ter começado antes. Algo que você faria diferente? Algo que eu faria diferente. Ter tomado mais cuidado
em certas decisões, né? Mas isso é natural do ser humano, cometer esses pequenos erros, né, durante a vida, mas eu diria para você que eu não me arrependo. Para você, o que é ser cabeleireiro? Para mim, ser cabeleireiro é proporcionar felicidade para as pessoas, é transformar. Muitos clientes, né, chegam num salão e é como se você fosse um psicólogo. É mudar pessoas, é mudar sentimentos, né? Quantas pessoas, quando você mostra o resultado final, elas choram, ficam emocionadas. Então, para mim, isso aqui não tem coisa que me faça mais feliz do que proporcionar esses momentos para as pessoas, para os meus clientes, para os meus amigos, para as pessoas que frequentam o nosso espaço. Para você, qual é o diferencial do Ed Fernandes? O diferencial do Ed Fernandes? A alegria. Eu acredito que eu nunca cheguei triste para trabalhar. Quando eu saio de casa, eu quero colocar minha melhor roupa, eu quero dar o meu melhor sorriso quando eu chego num salão. E vocês podem ter certeza que o maior diferencial é o nosso atendimento. Eu não tenho um cliente que... Eu não aceito que um cliente saia da minha cadeira insatisfeito. Define os 10 anos de carreira em uma palavra. Felicidade.